Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui eu falo Duque Tricolor para mais um especial Duque Tricolor, o Campeonato Carioca. Acabou o Campeonato Carioca, o Fluminense foi vice-campeão. A gente pode olhar por duas ópticas, né? A primeira ótica é que, se fosse pelo pontos corridos, o Fluminense seria terceiro lugar. Quer dizer, a gente pode ver por várias óticas, né? Ao que estava tudo indicando, o Fluminense não ia nem se classificar para as finais do Carioca e acabou se classificando na última rodada só. Então, antes de qualquer coisa, né, eu já vou falar tudo, porque realmente vai ser um tempo enorme. Você vai ver aqui embaixo 20 minutos no mínimo, né? Vamos comentar sobre cada situaçãozinha, mas antes disso, YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição você tem dois abastinados, um falando sobre a SAF e outro falando sobre o voto online. E também se inscreva no canal, faça o triplo C que é coach, comande e compartilhe. Redes sociais aqui no vídeo, todos os dias às 10, 12, 20 horas. Pique a tela e vamos começar aqui. Bom, eu peguei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jogos. Teve 15 jogos no campeonato inteiro, tá? Desses 15 jogos, a gente jogou 11 jogos de torneio somente ida, e depois 4 jogos das semifinais de ida e volta, totalizando 15 jogos. Desses 15 jogos, o Fluminense ganhou, deixa eu ver aqui, 2, 3, 4, 5. Desses 15 jogos, o Fluminense ganhou 5. Desses 5, totalizando 12 pontos no campeonato. Ou seja, o Fluminense, que ficou na terceira colocação, ganhou 4 jogos na fase normal e mais um jogo na fase das semifinais. Não ganhou sequer na final. Isso é importante comentar, tá? Vamos comentar sobre isso. Se você tem time como Madureira, como Maricá, Volta Redonda, deixa eu ver o que mais aqui, quais outros, Portuguesa, Bangu, entre tantos e tantos outros times, que se você pegar pelo menos 3 jogadores do Fluminense e dar o time somado inteiro do time adversário, é um fracasso pra mim, retumbante. Eu acho que a gente tem que pontuar isso, tá? Se lembra que até agora eu não individualizei nenhum jogo até agora, comentando um pouquinho sobre cada um. Só pra você ter uma ideia, eu vou pegar aqui mais uma vez o Campeonato Carioca. Só pra você ter uma ideia, o Vasco ganhou 4 jogos. Os mesmos 4 jogos. O próprio Botafogo, que ficou em nono e não se classificou, ganhou 4 jogos. Você tem noção disso? O único que superou os 5 jogos de vitória foi o Flamengo. Quer dizer, e o Volta Redonda. Então temos isso.
Isso é importante comentar, né? Quer dizer, no campeonato que você tem, novamente, Volta Redonda, Sampaio Corrêa, Nova Iguaçu, Madureira, Boa Vista, Maricá, Portuguesa e Bangu, que era obrigação de qualquer time, mesmo que seja de base, ganhar desses times, o Fluminense só conseguiu 4 vitórias. Sendo que dessas 4 vitórias, uma foi contra o Vasco. 3 foram contra times pequenos. Parece muito ruim, né? Parece muito ruim. Para que a gente tenha noção sobre isso. Vocês podem alegar uma coisa, né? Ah, mas os times pequenos ficaram mais fortes esse ano. Ficaram? Ou os times grandes ficaram mais fracos? Porque é isso que eu tô vendo. Botafogo, poucas contratações e o técnico que só veio agora. Vasco com 0 contratações de lado de campo, tendo que colocar volante para ser ponta. Fluminense com contratações questionáveis que não fazem nenhum sentido e contratações que fazem algum sentido não seriam nem colocadas em jogo, como o La Vega. E claro, mesmo La Vega, que vai estar na seleção uruguaia, sem jogar pelo Fluminense. Então, somente nessa mini análise que a gente está fazendo aqui, o erro para mim já está descrito. O Fluminense, ele pecou pelo excesso de erro dentro desse Carioca. Por tudo que fez no início do ano. Se não bastasse isso tudo, desses 4 jogos que a gente venceu, um só foi de goleada, que foi contra o Volta Redonda, e mesmo assim foi muito mais um jogo atípico do Volta Redonda e também um atípico do Fluminense, do que propriamente dito uma realidade que estava acontecendo. Tanto que no jogo de volta, mesmo com algumas reservas, o Fluminense não conseguiu imprimir ritmo em nenhum momento. Esse Carioca também foi marcado pela lesão do Renato Augusto, que pouco até agora está fazendo no Fluminense, e também da miocardite de Ganso, que só deve voltar no segundo rodada desse Brasileirão, segundo os médicos e segundo o próprio Fluminense. Também foi marcado por também lesão do Fuente, que não é um jogador excepcional, mas é um jogador que o Fluminense precisa ter esse ano. De uma contratação de um cara que, mesmo sendo bem lúcido e sendo até um dos mais lúcidos no jogo contra o Flamengo, o René, não é um jogador que você quer ver no seu time principal. E claro, pelo que o Mano falou, acho que antes do jogo, né? Se eu não for colocar o René, todo mundo vai sentir que a moral tá baixa e aí eu vou estar perdendo o time. Tudo bem. Perdeu o jogo. Adiantou alguma coisa? Nada. Então vamos analisar justamente cada jogo. Não vou fazer uma análise extensa, eu vou fazer uma análise pequena de cada jogo, pra gente pegar isso tudo e fazer em um vídeo só. Eu não pretendo fazer live sobre isso, até porque eu quero aproveitar justamente esse tempo aí para pegar justamente as coletivas anteriores, pra gente destrinchar bastante sobre isso. E vamos lá, vamos continuar com isso. Bom, começando com Fluminense Sampaio Corrêa,
com ainda o time reserva, com Vitor Edes no gol, Felipe Andrade, Davi Duarte, Manuel e Rafael Monteiro. Thiago, Igor e... não me lembro esse cara aqui. O Wallace Davi, né? O Wallace Davi, Igor e Thiago alguma coisa. Thiago Henrique. Riquelme, João Neto e Paulo Baia, que foi a contratação do Fluminense esse ano. Entraram no jogo 3 jogadores, o Gustavo Sintra, no lugar do Wallace Davi, o Esquerdinha, no lugar do Riquelme, e o Luan Brito, no lugar do Igor. Fez sentido as mudanças dele? Nenhuma. O time precisando vencer logo na primeira rodada, ele me tira um atacante e coloca um lateral. Você pode até falar que não, mas aí com isso o Felipe Andrade ficou como se fosse o terceiro zagueiro, e aí ficava um time de 3-5-2. É sério que você vai meter essa em cima de mim? Que foi um time 3-5-2? Esse foi um jogo que falou o seguinte pra gente. Só para vocês terem noção. Marcão não é técnico. Não deveria ser técnico. Tá ganhando do Fluminense, tá ganhando dinheiro do Fluminense à toa. E também mostrou que Manuel não dá mais nesse Fluminense. E mostrou que Rafael Monteiro deveria continuar no Fluminense, mas foi emprestado. É impressionante, né, falar isso. Só pra você ter uma ideia, Davi Melo não entrou. Deixa eu ver aqui mais aqui. E nem e nem colocar, por exemplo, o Gorgulho, ele colocou na reserva. Que foi o melhor zagueiro ali. Não dá gosto, tá? Não deu gosto de ver esse jogo. Minuto a minuto. É muito pouco chute. Não teve nada que realmente foi esclarecedor, né? Mesmo que aqui não tivesse a questão do chute, mas foi um jogo que realmente parecia que um lado não queria ganhar e o outro também. Sabe? É um jogo que era muito vencível mesmo com esse time reserva. Mesmo com esse time de reserva dava pra fazer, porque não é um time forte. É um time que acabou justamente ganhando a Copa Rio, mas não é um time muito forte. Entende? Dava pra ter feito alguma coisa ali legal. Mas acabou não tendo nada aqui. Nada que realmente é mais. E só pra pontuar aqui, o Vitor Eudes estava na frente do Gustavo Ramalho. O Vitor Eudes está na frente do Gustavo Ramalho. Beleza. Ai, ai, ai. E aí chega no segundo jogo, que a gente perde pro Volta Redonda, de 1-0. Não me lembro de quem foi o gol, acho que foi o gol do... Foi o gol do Luiz Carlos. Do Luiz Carlos. E teve uma expulsão do Manuel, vexatória e vexaminosa, que mostra o quanto o Manuel é fracassado no Fluminense. O Fluminense veio o jogo com o Vitor Eudes, Guga, já entrando aqui, esse aqui é o Igor, né? O Ignacio, o Manuel, o Ignacio que foi melhor, Manuel e Freitas como lateral. Beleza, né? Com o Mano ele é zagueiro, mas com o Marcão ele é lateral. Gustavo, Igor e Felipe Andrade. Felipe Andrade ele sai como lateral e vira volante. Por quê? Não tem porquê. Riquelme, Palabaia e João Neto.
Só para você ter uma noção, quem entrou foi Davi Duarte, Thiago Henrique e Rafael Monteiro, o esquerdinho, o Aço Davi. Um jogador que poderia ter entrado e ter feito alguma coisa era esse Isaac aqui, ó, que acabou não entrando no jogo. E novamente Davi Melo nem sequer foi cogitado a jogar ali. Novamente, esse jogo realmente foi um domínio gigantesco do Volta Redonda, né? Só pra gente se lembrar. O Fluminense ele sofreu bastante. Era para ter sido até mais gols do Volta Redonda. E mostrou novamente, mais uma vez, o fraco desempenho de Marcão, que não sabia colocar os jogadores da forma mais simples possível. E também de que o Volta Redonda provavelmente seria o time que com certeza iria estar entre os 4 primeiros. Vale ponto. E olha só como que é, né? Como que é louco, né? O time titular numa semifinal goleia 4-0 e faz o segundo jogo de 0-0 lá no Raulino de Oliveira, né? Que também foi no Raulino de Oliveira. Ou seja, o Fluminense continua não ganhando o Volta Redonda no Raulino de Oliveira. Já é 3 jogos, 2 derrotas e um empate. Isso é questionável, né? Sobre isso tudo. Novamente, era para ter sido mais. O resultado não demonstra a veracidade de que foi esse jogo. Era para ter sido uns 2, 3-0 tranquilo. Como está no regulamento que você pode utilizar o time principal em qualquer momento de jogo, mas no máximo até a 4ª rodada, o Fluminense até a 3ª rodada continuava com o Marcão. Que? Tá chovendo. Continuava com o Marcão, mas agora com mais jogadores que jogariam ali o restante. Aí você teve a entrada do Canóbio, você continuou com o Paulo Baia, você teve ali o Vitor Eudes, de novo com o Gustavo Ramalho na reserva. Você tinha ali o Rafael Monteiro e o Vitor Hugo, que novamente foi contratado e eu não sei porque ele existe no Fluminense. O Gustavo e o Aço Davi jogando ali, o Igor jogando mais ali. E o jogo foi 1-1 com o Cauã Elias, de sorte que a gente conseguiu. Porque era pro jogo ter sido 1-0 Maricá. Mas por conta de um pênalti, que foi pênalti, o Fluminense conseguiu esse 1-0. E novamente, com a ajuda muito de quem? Entrou o Luan Brito no lugar do... Entrou o Luan Brito ali para fazer um centroavante junto com o Cauã Elias. Setor esquerdinha, Marlon, o Ignácio e o Riquelme Felipe, que sofreu o pênalti. Novamente, esse jogo era um jogo que, de perdido por conta de um pênalti, que foi pênalti, o Fluminense conseguiu empatar. Mas esse jogo, na minha concepção, quem viu esse jogo foi sofrível de ver e mostrou novamente que mesmo com titulares, o Fluminense de Marcão não sabe jogar. Não sabe jogar um mínimo sobre isso. Não teve nenhuma situação legal ali que a gente pode falar sobre o jogo. Não teve, tá? A gente sai disso, quer dizer, até agora a gente não ganhou nenhuma, né? 3ª rodada até agora o Fluminense não ganhou. Aí a gente vai com o time titular, tá? Aí vem o Mano Menezes, tá? Com o Fábio no gol, Samuel Xavier, Ignacio, Thiago Santos e Gabriel Fuentes, Martinelli, Hércules, Kevin Serna, Lima, Keno e Germancano. O Germancano fez 2 gols, o Keno fez outro. Normalmente o Keno mostrando que consegue jogar e fazer gol.
E o Kevin Serna novamente sendo um jogador esquecível nesse Fluminense. Quer dizer, olha só como que jogos atrás demonstram que o Fluminense se tornou e que não deveria acontecer. Entrou no jogo Facundo Bernal, Cão Elias, Canóbio, Riquelme Felipe e Isaac, que só entrou mesmo porque a torcida pediu. O Isaac só entrou porque a torcida pediu. Porque a torcida estava vendo o Riquelme Felipe e o Isaac. Porque senão ele não entraria com o Isaac. Ele faria 4 substituições. E novamente o Manuel está aqui, ó. Foi um jogo que realmente mostra que a Portuguesa era fracassada, mostra que a Portuguesa não ia muito longe. Mas novamente, muito aconteceu por conta desse gol cedo do Keno. Aconteceu a maioria das coisas no primeiro tempo. No segundo tempo deu uma mornada. Aconteceu um gol ali no meio do segundo tempo e acabou. Mas não teve tanta relevância assim. Sabe? Quer dizer, a nossa primeira vitória foi uma vitória que de fato não teve tanta relevância assim para o campeonato. Que demonstrou força e fortificações do Fluminense. Aí fomos para um jogo detestável do Fluminense, que foi o Madureira e Fluminense. Que o Madureira estava disposto justamente a se defender. O Madureira era o time que se defendia. O jogo foi no Maracanã. Foi no Kleber Andrade, quer dizer, que o Maracanã ainda não estava, mas ele vendeu esse mando de campo porque o mando de campo era do Madureira e o Madureira vendeu pro Fluminense. Foi um jogo que Renato Augusto se lesionou, mas novamente Manuel está aqui como titular, não sei por que motivo ali. O time do Fluminense era Fábio no gol, Guga, Manuel, Thiago Silva, René, Igor, Gustavo, Facundo Bernal e Canóbio, Cão, Elias e Renato Augusto. Entraram Samuel Xavier e Germancano, Ricardo Felipe Hércules e Kevin Serna. Mesmo assim não consegui meter um gol nos caras. Um gol sequer. Não teve nenhuma tipo de situação. O Fluminense com a bola no pé, com o meio de campo ali todo tranquilo. Teve pelo menos uma chance do Madureira só no jogo. Mas fora isso, mais nada. Mais nada. Foi um jogo que eu fiquei mais revoltado. Eu acho que esse foi o jogo que eu fiquei... O segundo que eu fiquei mais revoltado. Tá? O primeiro vai ser contra o Bangu, mas o segundo foi o que eu fiquei mais revoltado. Foi esse do Madureira. Em que a gente ficou no 0x0 muito por conta de realmente parecer que o Fluminense não queria ganhar. Era um time que não estava disposto a perder, que era o Madureira, para um time que não estava disposto a ganhar, que era o Fluminense. Foi impressionante isso. A gente não conseguiu ganhar no Madureira. A gente não vai conseguir ganhar no Madureira. E claro, esse Madureira era o Madureira em exceção, mas pra mim isso daí não é desculpa. Chega no Botafogo e Fluminense. Eu estive lá no Engenhão, estádio Newton Santos. Fluminense veio em campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Gabriel Fuentes, Martinelli, Hércules, John Arias, Canóbio, Kevin Serna e Germancano. E foi um jogo que foi bem atípico para os dois lados. Os dois jogaram mal. Foi impressionante isso. Os dois jogaram mal. Os dois pênaltis realmente foram pênaltis. Eu não tenho nada que questionar. E o lance que deu a vitória pro Botafogo, que foi justamente o lance do gol do Igor Jesus, mas uma desatenção total do time do Fluminense. E claro, mostra uma dificuldade enorme que o Fluminense tinha. Ainda mais que tinha Thiago Santos, que parece que está virando o Manuel 2, que é justamente a recuperação. Só para quem não se lembra, né, de como que foi o gol, poucos toques, chegou no Igor Jesus,
com velocidade, chutou, fez o gol. Novamente a gente não consegue ganhar do Botafogo. Esse Botafogo que não tinha contratado ninguém. Era um Botafogo que já tomava porrada de assim, outro também. E o Fluminense não consegue ganhar desse Botafogo. Do Botafogo que não contratou ninguém. Um time que não foi gênio. Os dois times jogaram mal. Os dois times jogaram muito mal. Muito mal. O meu sentimento que eu vi o adversário foi justamente tipo assim, sério que eu vou ter esse time? Sabe? Esse ano inteiro? Igual nós. Mas foi péssimo. Depois empata com Boa Vista por 1-1. Outro jogo sofrível. Mas não foi justamente isso, né? Esse daí pra mim é o terceiro, o jogo mais sofrível. Pra você ver, o Flamengo e o Fluminense pra mim não foi um jogo sofrível. Esse do Fluminense e Boa Vista pra mim foi. Porque normalmente era tudo pro Boa Vista ganhar. O Boa Vista, ele... cara, esse jogo... Quando eu tava vendo lá a escalação e eu vi o Marcos Paulo, eu falei assim, meu Deus do céu. Aí conversou com meu amigo e falei assim, cara, já imaginou o Marcos Paulo fazendo gol do Marcos Paulo? Era isso que estava acontecendo. Gol do Marcos Paulo. Contra-ataque, Marcos Paulo, sozinho na área, faz o gol. 1-0. Somente nos minutos finais, em que o Fluminense tanto bateu, o Samuel Xavier fez o gol. Lá Samuel Xavier. Que é o gol do nada do Samuel Xavier. O Fluminense estava com o Fábio no gol, Samuel Xavier, Ignacio, Freitas, René, Facundo Bernal, Igor e Hércules, Arias, Germancano e Keno. Substituíram ali o Fuentes, Agostinho Canóbio, Lelê entrou, Ricardo Felipe e Kevin Serna. Lelê foi horroroso nesse jogo. Mostrando por que ele não está sendo colocado no jogo. Normalmente foi vergonhoso isso. Sabe? Os poucos ataques do Boa Vista eram melhores do que os muitos ataques do Fluminense. Mostrando a fraqueza ali. Aí depois a gente chega no Vasco. Num Vasco completamente remendado e torto. Com a escalação completamente torta, né, do Vasco. Só para comentar aqui, Jair, Hugo Moura, Tietê e Paulinho são volantes. E é só isso que eu quero falar. Quer dizer, os caras colocaram 4 volantes porque não tem ponta. O Fluminense veio em campo com Fábio no gol, Guga, Thiago Silva, Thiago Santos, Gabriel Fuentes, Martinelli, Hércules, Riquelme, Felipe, Ares, Canóbio e Germancano. Só para quem não se lembra do jogo, o Felipe Coutinho faz o gol logo no primeiro minuto. Nos primeiros minutos do primeiro tempo. Gol esse que todo mundo tava parado no Fluminense. Todo mundo tava vendo para ver se ia acontecer o gol meio. E aconteceu. O Fluminense jogou até muito bem ali. Esse foi o jogo que pra mim, se a gente pode falar do melhor jogo do Fluminense da temporada até agora, é o jogo contra o Vasco. É o melhor jogo do Fluminense, desse Carioca. Mas mesmo assim, é um jogo ruim do Fluminense. Foi o melhor jogo do Fluminense do ano. Foi justamente contra o Vasco e é um jogo ruim. Thiago Silva de cabeça faz o gol. E Germancano depois, com o chute, faz o gol 2-1. No mesmo tempo. No segundo tempo, sofrível para os dois lados. Os dois lados aceitando o resultado do jogo. O primeiro tempo foi: vamos ver qual vai ser o resultado do jogo. O segundo tempo foi: vamos aceitar o resultado do jogo. Porque ninguém queria ganhar. Sabe? Revoltante isso. E o Felipe Coutinho. Eu acredito realmente que nós só ganhamos porque o Felipe Coutinho se lesionou. Porque se ele não tivesse se lesionado, talvez a gente tinha empatado com o Vasco. Só pra você ter uma ideia. Entrou o Paê logo, e aí depois entrou
ali. E claro, a gente colocou Facundo Bernal, Lima, Paulo Baia e Kevin Serna. Só substituímos 4, sendo que tinha o Lelê para entrar, o próprio Isaac poderia ter entrado, até para pegar ritmo, mas aí a gente acabou não entrando. E o Riquelme começou a derrocada nele também aqui nesse jogo. Chega no Fla-Flu, o Fla-Flu, que pra mim foi o Fla-Flu mais sonolento que existe na face da Terra. Não tem nem que comentar. Só vou comentar justamente o time do Fluminense. Fábio no gol, Guca, Ignacio, Thiago Silva, Fuentes, Martinelli, Hércules, Arias, Canóbio, Riquelme e Germancano. Entraram ali o Facundo Bernal, Lelê, Freitas, Lima e Kevin Serna. Não teve jogo. Sabe, eu quase cheguei a dormir. Foi o primeiro Fla-Flu que eu quase cheguei assim, ó. O quê? O que tá acontecendo? Nada. O quê? Nada? Tá bom, vou continuar dormindo. Algum toque? Nada. Tá. Sonolento demais. Não aconteceu nada. Nada nesse jogo. Nada. Foi um monte de nada nesse jogo. Eu acho que talvez isso daí tenha revoltado o Felipe Luiz. Porque não aconteceu nada com o Flamengo, como também não aconteceu nada com o Fluminense. E nada com nada é 0-0. Tá? Foi um jogo chato. Passando aqui. Aí a gente tem que começar a ganhar. Joga com o Nova Iguaçu. Faz também a segunda melhor partida desse Campeonato Carioca. 2-0 contra o Nova Iguaçu. Gol de Germancano e gol de Agostinho Canóbio. Mas a gente poderia ter feito 4, 5, 6-0. Não seria exagero 8-0. Não seria exagero 8-0. Não seria exagero. Muito por conta de erros de Germancano, que demonstrou justamente a situação de queda que ele está no Fluminense. Tá? Entrou Facundo Bernal, Keno, Nonato, Lima e Kevin Serna. Jogaram Fábio, Guga, Ignacio, Freitas e Fuentes, Martinelli, Hércules, Arias, Canóbio, Riquelme e Germancano. Esse jogo aqui foi o último jogo de 6 horas da tarde, tá? Da manhã. Quer dizer, das 4 horas da manhã. Da tarde. Mas, tipo, novamente, foi um ótimo jogo. Eu gostei muito. Eu gostei muito desse jogo. Nem tanto, né, justamente do jogo ali do Vasco, que foi, pra mim foi melhor. Mas, novamente, mostra a situação fraca do Fluminense nessa situação. Era um time que, novamente, novamente, pra você ver só, a situação foi atípica com o Vasco, porque perdeu logo de cara o Felipe Coutinho, e foi o melhor jogo do Fluminense. Esse foi outro jogo típico, que o Nova Iguaçu parecia estar muito fragilizado, não sei por que motivo, se postou como fragilizado, e é por isso. Era 2, mas era para ter sido do 8-0 ali nesse jogo. E novamente demonstrou mais uma vez que o Fluminense só consegue fazer ótimos jogos quando tem jogos atípicos no adversário. Muito bem o Canóbio que foi bom, e o Arias também destruindo também o jogo ali no meio de campo. Aí chega no nosso jogo mais sofrível do campeonato. Realmente, não foi o Volta Redondo e Fluminense logo no primeiro jogo. Foi esse jogo aí. E que teve 2 gols contra, para tu ver só. Gol de Sanches de gol contra e gol de Freitas de gol contra. Teve o gol de Canóbio e de Serna e de Veras pelo time do cara. O Fluminense entrou com Fábio no gol, Gabriel Fuentes, Freitas e Ignacio Samuel Xavier, Hércules, Martinelli e Arias, Cano, Riquelme e Canóbio. Foi um jogo sofrível. Sofrível. Tão sofrível que, novamente, a gente começou
Eles começaram ganhando. A gente empatou. Quer dizer, a gente começou ganhando, eles empataram. Aí metemos mais um, metemos mais outro, e depois eles meteram mais um de pênalti. E tava tudo indo a crer que o Bangu poderia empatar esse jogo. Foi insano isso. Tanto que quando acabou, todo mundo comemorou que acabou o jogo. Foi a coisa mais insana que eu já vi na minha vida. Nós comemoramos que acabou um jogo contra o Bangu. Contra o Bangu. Bangu. Um time fraco desse. Que não estava disposto a ganhar esse jogo. Mas fez gol. Fizemos um pênalti fracassado ali. Mas mais uma vez, o Fluminense jogando mal. Aí chega nas quartas, nas semis. Conseguimos chegar nas semis em terceiro lugar, muito pelo fracasso de outros. Produzimos um 4-0, novamente um jogo extremamente atípico pro Volta Redonda e Fluminense. Muito mais atípico pro Volta Redonda, que não era para ter perdido de 4-0. Nós vimos o segundo jogo e vimos que o Volta Redonda tinha total chance de fazer bom resultado. E tudo isso daí aconteceu logo no primeiro momento ali do primeiro tempo, e também no segundo tempo só ampliou. Mas fora isso, um jogo atípico. O que a gente viu no primeiro jogo, o que a gente vai ver no segundo jogo, é que o resultado do primeiro não é verdadeiro e foi atípico e ilusório, e o segundo foi verdadeiro, do Fluminense. Fluminense com Fábio no gol, Fuentes, Freitas, Ignacio, Samuel Xavier, Otávio, Martinelli, Ares, Canóbio, Kevin Serna e Germancano. Entraram Facundo Bernal, EV, Cano, Guga e Hércules. Eu estive lá no Maracanã. Foi um jogo ruim demais do Volta Redonda. Então, o que a gente viu justamente nos 3 melhores jogos, né, que o Fluminense teve, que foi contra o Nova Iguaçu, o Vasco e o Volta Redonda. É que o Vasco aconteceu a fatalidade da lesão do Felipe Coutinho. No Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu parecia estar fragilizado, e o Volta Redonda irreconhecível. Não foi mérito do Fluminense, foi desmérito dos times adversários. Demérito. Aí chega a realidade, né, do Volta Redonda e Fluminense 0-0. Fluminense com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, René, Otávio, Hércules, Ares, Kevin Serna, Keno e Veraldo. Até tentaram colocar ali o time titular, né, o Facundo Bernal, Germancano, Gustavo Nonato, Thiago dos Santos e Paulo Baia. Mas fora isso, esse foi o verdadeiro jogo, em que o Volta Redonda dominou muito o jogo. Não sei se vai ter aqui estatística, mas dominou muito o jogo ali. Só para você ter uma ideia, 2 chutes a 3. 3 chutes no gol a 0. 0 chute do gol do Fluminense. Então desculpe. A realidade é essa do Fluminense. Essa foi o jogo de realidade. Esse foi o jogo que mostrou o Fluminense de como ele é. E preocupante. Depois, chegando no primeiro jogo do Fla-Flu, eu estive lá. 2 gols que ele fez logo de primeiro. O Wesley conseguiu fazer um gol que o Fábio errou feio. E o segundo gol que teve um desvio do Freitas, que acabou sendo do Freitas não, do Ignacio, que o Freitas acabou sendo expulso por reclamação. Por reclamação não, por agir assintosamente contra o adversário. E o Keno só diminuiu. Mas foi também um gol que foi de muito esforço. Mostrou justamente que o Flamengo precisava fazer muito esforço para meter o gol, mas o Flamengo nem tanto.
Fluminense que veio em campo com Fábio, Gabriel Fuentes, Thiago Silva, Ignacio Guga, Otávio, Martinelli, Arias, Canóbio, Kevin Serna e Germancano. O Fuentes ficou lesionado, mas não saiu de jogo porque não deu tempo, porque já tinha acabado ali o jogo. Acabou ali o jogo, o Fluminense substituindo, colocando Samuel Xavier, Everaldo, Keno, Riquelme, Felipe e Hércules. Só pra você ter uma ideia, tinha Lavega para atacante, mas ele não quis colocar, ele quis colocar mais um volante. Beleza. E aí no jogo final, só pra falar aqui estatística, Flamengo dominante no jogo inteiro. E no segundo jogo, que vocês viram até pouco, então vou pouco falar. Só vou falar justamente a escalação. Fábio no gol, Samuel Xavier, Ignacio, Thiago Silva, René, Martinelli, Otávio, Lima, Canóbio, Germancano e Arias. Questionamento sobre por que Lima tá aqui e por que colocou Otávio e Martinelli juntos. Não querer ganhar? Tá ótimo. No final da história, a estatística inteira do Flamengo. Impressionante. Tá? Resultado final: 41 minutos de vídeo. É muito vídeo. Então por isso eu falei, não olha não. Não olha o tamanho do vídeo não. E é isso, tá bom? Não vai ter nada, né? Eu já vou postar esse vídeo. Assim não tem como fazer, não tem como editar esse vídeo, mas é isso. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Faço tudo que está escrito aqui. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.